série da Miss Marvel chegou ao fim e chegou com umas revelações bombásticas. A série tentou enganar a gente antes, mas agora, né, no final ela confirmou. A Kamala é uma Ruffy, não Ruffy nada, mutante. Será que é isso mesmo? E o que foi aquela cena pós-crédito da Carol Danvers lá, trocando de lugar com a Kamala? Relaxa que tem explicação pra tudo isso nos quadrinhos. Então vem comigo nessa análise que eu te explico tudo o que rolou nesse episódio. E claro, eu também vou falar pra vocês a minha conclusão sobre o que eu achei dessa série. Acho que você deve imaginar, mas vamos lá. Galera, a crise tá aí. E muita gente tem que se desdobrar em dois pra fazer a grana render, ela não é? Tá difícil pra todo mundo, ok? Por isso muita gente já achou uma saída, que é colocar o dinheiro pra trabalhar pra você também, olha que legal. E o melhor, imagina o seu dinheiro render em dólar. No preço que tá, pô, é uma baita vantagem. Por isso, olha só essa dica. Pega teu celular e abre agora tua conta na Avenue. É grátis. Ela é uma corretora americana que dá aquela força pra gente que é BR poder investir na gringa e lucrar em dólar. E pra abrir essa conta é muito fácil. É grátis, como eu falei, e você faz tudo pelo teu celular, agora mesmo, né? E com seus documentos BR. Já pensou, por exemplo, você comprar ações da Coca-Cola, Apple, Facebook, Tesla, qualquer grande empresa que você imaginar? Pô, pensou você ser dono de uma fatiazinha dessas empresas? Tira onda, hein? E na Avenue dá pra investir a partir de $5. 5 doletas já consegue investir na gringa. Além disso, escolhendo o plano Premium, né, você recebe um monte de relatórios, notícias, lives, tudo pra te preparar pros negócios na gringa. Várias dicas iradas. Ah, e tem mais. Aproveita o link que tá aqui na descrição pra abrir sua conta na Avenue. É grátis. Bora fazer a tua grana render de verdade, hein? Enes Peter aqui. Bom, antes de tudo, eu já quero adiantar que pra mim esse foi o melhor, diga assim, acho que o melhor, né? Bom, enfim, foi o melhor episódio da série, né? Que não é muita coisa, já que todos os outros episódios, tipo, foram terríveis de ruim. Então, pra mim, foram todos ruins, e esse foi, tipo, um pouquinho melhor do que os ruins, ou seja, foi menos pior. Mas pelo menos dá pra ver que o orçamento do último episódio foi maior, né? Eles quebraram mais 2 cofrinhos de porquinho lá. O CGI tá melhor, as coisas têm mais senso de gravidade também, com a perseguição do controle de danos e a população assistindo a coisa toda. Os pais da Kamala ajudam a passar a impressão de pais que se preocupam mesmo com a filha, né? Então isso ajuda a passar aquele senso de gravidade, bacana demais. Mas assim, você pode ser o melhor ator do mundo que não salva a ruindade que foi o roteiro e a direção dessa série. Não tem jeito, ok? Tem umas coisas inexplicáveis nesse episódio. Tipo os caras do controle de danos brotando do nada no vagão do metrô em movimento que o Bruno e o Kanhan estavam. Não tem sentido os caras, sei lá, spawnarem assim do nada dentro do trem. Como? Como é que pode isso? Eles eram gamers, eram NPCs. Outra coisa foi a cena deles se escondendo na mesquita. A amiga da Kamala fala que o governo dos Estados Unidos fica vigiando as mesquitas, que não sei o que lá e tal. Obviamente ela estava se referindo ao preconceito que rola com a religião muçulmana, né? Os Estados Unidos são rígidos com essa questão de terrorismo depois do 11 de setembro. Então tudo que tem ligação com Alá é meio que visto com maus olhos, né? Suspeita. Mas aí na série a mesquita esconde o Kanhan e o Bruno numa passagem secreta atrás de um armário falso. Tipo, né? Se eles são uma simples mesquita religiosa, por que diabos, né? Diabos, não sei se posso falar isso, né? Mas por que raios tem um armário falso com esconderijo secreto? Que é isso? Né? Toda igreja tem um esconderijo secreto, eu vou começar a procurar. E aliás, se toda tem, não é mais secreto, né? Porque a gente sabe que tem. E como que esses agentes do controle de danos são tão burros? Chefe! Batata! Por que eles são assim? Os caras não viram nada, não acham nada. A cena da escola foi uma das mais cringe, eu tenho que falar essa palavra, as mais vergonha-alheias que eu já vi na Marvel. Até o irmão da Kamala soube entrar de surpresa pela janela da escola, mas todos os agentes do controle de danos entram pela porta da frente e são trollados por uma caixinha de som com globo lá na discoteca. Ah, não dá. Não dá! Depois, os amigos da Kamala ficam fazendo os agentes palhaços andando para um lado e pro outro, ao redor deles lá, né, com extintor de incêndio, jogando bolinha de tênis neles. Toda essa cena não tem sentido nenhum. Não tem como levar a sério essa bobeira. Não dá, pra mim foi pastelão. Eu ficava assim, é muito bom, acabou. Ficava assim, a Kamala e o Kanhan quase se beijaram ali. Aí 2 segundos depois, quase se mataram na porrada. Ela bate nele, depois defende ele. A motivação dos personagens é toda confusa. O Kanhan, tipo, uma hora é bonzinho, outra hora é do mal. Aí depois ele volta a ser bonzinho de novo. Como? O que é isso? Alguém me explica isso aí? Eu não entendi muito bem. Eu não entendi muito bem isso aí. Todos os vilões dessa série não têm personalidade nenhuma. Eles só fazem as coisas por quê? Porque sim, é isso. O roteiro tava... Qual a motivação? A motivação é sim. Mas como assim? Por que o quê? É porque sim, acabou. What? Até aquela mulher lá do controle de danos, tipo
Não tem nenhuma lógica ela mandar atacar as crianças com o público assistindo, as pessoas gravando no celular, até o chefe dela falou pra não fazer nada. Ela não tinha autorização. Isso me lembra da mãe do Kanhan invadindo um casamento cheio de gente lá, dizendo que vai matar todo mundo. Vai matar todo mundo. Ao invés de só enganar a Kamala e fingir ser uma pessoa normal. Coisa que já tava dando certo antes. Por que ela teve que mudar? Então você vê que o roteiro da série é ruim mesmo. Sabe, os personagens não têm motivação. É tudo contraditório. O tempo todo, quando você pensa uma coisa, tá acontecendo outra que tipo, não faz sentido. Os personagens só vão fazendo as coisas porque o cara que escreveu a história quis que fosse assim. Provavelmente estava sem tempo pra fazer a história, do mesmo jeito que tava sem tempo pra fazer CGI, né? E é tudo feito de uma forma boba e tosca. Toda essa sequência com os agentes super treinados, usando tecnologia futurística, sabe? Sofrendo pra tentar pegar um bando de mequetrefe. É vergonhosa isso. Tipo, na boa, eu acho que é menos vergonha tu assistir, sei lá, o filme não do Pelé, mas o do Goku, sei lá, cara. É nível Os Três Patetas, lembra disso? Tipo aqueles bandidos que esqueceram de mim, sabe? Esqueceram de mim com Macaulay Culkin. É igualzinho, os caras são muito idiotas. Na verdade, esses que eu citei agora, né, os Três Patetas e aqueles lá do Esqueceram de Mim, são menos patéticos que os agentes do controle de danos. Me prova que eu tô errado, você não vai conseguir. E é engraçado que o final da série não explica nada. Fizeram uma confusão com isso de clandestinos, de Dimensão Nur, pra no final não explicarem como o portal pra Dimensão Nur no episódio passado abriu. Como a mãe do Kanhan deu poderes pra ele que tava do outro lado do mundo. Por que os poderes do Kanhan são iguais da Kamala, se no final o Bruno disse que na verdade ele leu errado e a Kamala tem uma mutação? Tipo, nem a série sabe o que tá falando, galera, não sabe. Eu acho o seguinte, se tu perguntar pra... Se alguma pessoa perguntar pra um de vocês vão saber explicar melhor que o roteirista. Eu acho. De verdade. Eles inventaram simplesmente um monte de coisa que simplesmente não tem conexão nenhuma. Porque a partir do momento que o Bruno faz essa revelação no final, usando a palavra mutação, né, como uma frase de impacto, a gente automaticamente sabe que o Semi tá tentando falar pra gente, né? A Kamala é uma mutante, a gente entende isso. Essa é a primeira mutante do Semi. Mas, galera, isso não tem sentido, porque toda a descendência dela, dos Jin e dos seres de luz lá que viviam na Dimensão Nur, já foi mostrada na série. Já foi explicada. Bom, mal explicada, mas foi. Até o Kanhan tem poderes iguais aos dela, já que os poderes deles vêm da mesma dimensão. Descendem no mesmo grupo de pessoas. Então por que ela precisa de mutação para usar os poderes? Como? Estão percebendo a bagunça que tá esse roteiro? Como tá mal explicado, cheio de furos, cheio de coisa que não encaixa. Né? O Pedro tá reclamando de tudo. Porra, cara, me ajuda a ajudar essa série. Me dá algum comentário. Não, Pedro, veja bem, isso é uma obra-prima das séries da Mar. Eu tô até agora tentando entender por que o Kanhan parecia que tava parindo luz. E como que ele fugiu pelo subsolo? A Kamala mal aguentava um carro, mas de repente ela tem força pra abrir uma cratera até o subsolo com um soco. Como? E como é que ela sabia que ali teria um encanamento ou uma passagem pra alguma coisa? Tipo, ela tem aquele detector, como é que é o nome daquilo? Que fica detectando pra ver se tem buraco. Como isso? Isto é incrível. Eu sei que alguns de vocês vão falar, o Peter é chato pra caramba, não gosta de nada, só reclama. Galera, vocês sabem como é que eu me esforço pra gostar das coisas de verdade. Aliás, tem muita gente que fala que eu só gosto de tudo, né? Esse cara gosta de tudo. Porra, eu me esforço pra gostar das coisas, principalmente quando é do Semi. Pô, eu quero passar vibe pra vocês. Pô, lógico, eu quero que vocês voltem no outro vídeo pra me dar mais view. Mas, pô, eu tenho que falar a verdade. Eu quero vir aqui e deixar vocês hypados sempre. O que eu mais faço aqui neste vídeo, nesse canal, é tentar deixar vocês hypados com uma coisa bacana que a gente gosta, todo mundo gosta. Né? É tipo como se eu fosse realmente um criador de hype, né? Eu gosto de fazer isso. Vocês acham que é bom pra mim falar mal de um filme, de uma série? Pra quê? Não é. Vocês desanimam junto comigo, vocês assistem menos vídeos. Só que eu tenho que vir aqui e ser sincero com vocês. Falar o que eu achei. Concorda? E dessa vez não tem nada a ver com o público-alvo, nada a ver. Tem como você fazer uma obra voltada para o público teen, para o público adolescente, mas fazer isso com qualidade, com maturidade no roteiro, na produção. Já vi várias obras teen, pô, que eu achei maior que obra... como é que fala depois de teen? Maior que obra para adulto, enfim. Você vê as cenas dessa série, os diálogos, e você percebe de cara que é ruim. Que não tem nada a ver com o público-alvo mais. Tipo, acabou. Sabe, nos 2 primeiros episódios eu achei que esse seria o problema. Mas depois começou a vir um episódio pior que o outro. Eu cheguei à conclusão que a série só é ruim mesmo. Tipo, o único problema dela é que ela é ruim. É chata pra caramba. Tipo, você pergunta, Pedro, qual o problema da série? A série é chata, é isso.
Eu vou falar pra vocês que eu tive que voltar um pouquinho esse 6º episódio, porque eu cochilei. De verdade, eu parei. Eu tava dormindo no último episódio da série. Dá pra acontecer isso, cara? Tipo, se você percebe que você tá dormindo numa coisa que é muito boa, você pausa. Falei, vou assistir amanhã. Mas eu dormi, nem me liguei mais. E isso é uma coisa que eu tenho que elogiar. Miss Marvel é um excelente sonífero. Funciona direitinho. Pode, bota 10 minutos de Miss Marvel e é tiro e queda. Papum! Já tô até contando carneirinho. Ok, tô brincando, falando sério agora, ok? Se eu for pegar o que eu gostei da série, eu posso dizer que eu gostei da família da Kamala. Os atores são muito carismáticos. A mãe da Kamala parece muito uma mãe real, de verdade. O irmão e o pai da Kamala são super divertidos. Bacana pra caramba, né? Tem um carisma ali que é gostoso de assistir. O uniforme da Kamala também ficou ótimo. Ficou bom pra caramba, né? É um dos melhores uniformes novos do CM. Mas, de resto, é tudo muito entediante, muito caricato. Oh, aquela coisa, né? Até o controle de danos, os agentes, os policiais, a prisão, né? Que era pra ser a parte mais realista da coisa. São super caricatos, tudo é tudo caricato, sabe? É um negócio assim que você só vê em filme pra criança mesmo. Pra mim só faltou musiquinha de criancinha, sabe? De Bob o Construtor, de Teletubbies. Tinha que ter isso lá, que aí casava legal. Sem falar que essa mudança da Kamala pra mutante, na minha opinião, é horrível, horrível. A Kamala é o carro-chefe dos Inumanos. É a Inumana que mais vende bem nas HQs. Junto com o Raio Negro e o Dentinho, né, o cachorro dos Inumanos lá, são os 3 personagens mais populares do grupo. Se você tirar isso deles e botar nos mutantes, que já são lotados de personagens de sucesso, personagens populares, personagens bons, é um pouco chato isso. Tipo, você destruir um grupo, sabe, pra tentar deixar o outro mais popular do que ele já é. E isso com certeza não agrada nem os fãs dos X-Men e nem os fãs dos Inumanos. Por quê? Porque o universo cinematográfico Marvel tem esse poder de boicote. Boicotaram os X-Men nas HQs quando os Inumanos estavam lá nos planos do CM. Fizeram isso. Daí quando os Inumanos saíram dos planos, porque a Disney comprou a Fox e ganhou aí os direitos dos X-Men de novo, né? Foi a vez dos Inumanos sofrerem boicote, né? Nas HQs mataram a raça quase que inteira dos Inumanos e aí depois eles nunca tiveram mais nenhuma chance na história. Nenhuma história, não tiveram mais nada. Hoje os Inumanos estão, tipo, num limbo editorial. Não tem nada deles mais, você não encontra. Tenta procurar alguma coisa dos Inumanos hoje, acabou. E um dos principais personagens deles, que é a Kamala, tá sendo encaminhada pra virar uma mutante. Eu só espero que isso seja pegadinha de verdade, porque pode ser que mudem as coisas também, né? Não é porque falaram mutação que estejam falando especificamente do gene X mutante. Pode ser. Se ela tiver gene inumano, dá pra chamar de mutação também, de certa forma. Poderia. Então acho que o CM só tá enrolando ainda mais com isso aí. Vão fazer mistério até onde der, porque faz parte, sabe? Criar essas perguntas sem respostas, movimenta as redes sociais, faz o Enet fazer vídeo, faz a galera ficar se perguntando, teorizando, sabe? Assistindo mais coisa, ver o que vai acontecer. Isso realmente, galera, essa coisa de gerar perguntas sem respostas, pô, é o que movimenta tudo. Vocês querem saber, por isso vocês saem procurando, por isso vocês já acabam caindo nesses vídeos aqui, lógico. Então nunca é bom dar todas as respostas de uma vez. Na verdade, eu acho que nem deve ter uma resposta, pra ser honesto, acho que não tem resposta a isso. Pra essa série, a Kamala claramente tinha uma origem Jean. Esse negócio aí de dimensão Nur, né? Mas o Kevin Feige deve ter botado o dedinho ali no final e falado pra acrescentar alguma coisinha que levantasse o mistério sobre os genes dela. Tipo, vamos fazer alguma coisa mais, só de Jean e dimensão Nur não funcionar. Bota Gene X. A Gene X é mutante, seu Kevin Feige. Tá bom, deixa que ele se vier com isso. Bom, eu não sei vocês, mas eu acho que essas alterações estão bem estranhas, sabe? Os poderes da Kamala são super estranhos. Esse negócio de pular em plataforma não tem nada a ver com os poderes originais da Kamala. Não tem nada de interessante no poder de criar plataforma pra andar no ar. Assim, olha que poder maneiro criar plataforma. Pô, tu saca a 38, pá, acabou. Pra mim, só pioraram a personagem e mudaram toda a mitologia dela. Fizeram uma mistura, né? E uma dessas misturas tem a ver com os braceletes quânticos do Quasar, que é um baita de um personagem também, né? Nas HQs. Os poderes de criar luz sólida são os mesmos do Quasar. Só que a parte interessante que faz uma ligação com o que rolou no pós-crédito desse episódio é a inversão quântica. Eu fiquei surpreso de verdade com o Sam ter ido por esse caminho. Fizeram mesmo, né? A Kamala trocar de lugar com a Carol Danvers. É uma baita coincidência a Miss Marvel trocar de lugar com a Capitã Marvel. Mas com certeza essa ligação vai ser explicada em The Marvels, que é um filme que estreia no ano que vem, que vai ter justamente essas duas aí e a Mônica Rambeau também. O que eu imagino que pode ter rolado é o bracelete ter alguma ligação com tecnologia Kree. No flashback, a mãe da bisavó da Kamala achou esse bracelete num braço azul. Antes eu achei que era um Jean, porque eles são azuis nos quadrinhos, né?
E como não tem Avatar lá, né, eu achei que pudesse ser, né? Mas agora eu tenho certeza que aquilo ali era um alien da raça Kree. A mesma raça que a Carol trabalhava no filme dela. Agora, como esse bracelete Kree, né, faz a Kamala trocar de lugar com a Carol, eu vou deixar pros roteiristas do Sam explicarem, porque a Carol não tava usando bracelete nenhum. Ela tava usando umas luvas, mas não tinha nada de bracelete ali. Se forem seguir o padrão Sam atual, vão acabar explicando, sabe o quê? Nada. Só vão dizer que aconteceu. Porque sim, é isso, acabou. Para de enrolar, só assiste o filme curto. Tem várias pessoas que comentam isso, né? Peter, para de reclamar, só assiste o filme curto. Pois é, assistir o filme eu assisto, mas curtir não tô conseguindo. Né? Nos quadrinhos, vamos falar dessa troca aí. Essa troca quântica acontece entre os dois quásares, tá? Que são o Wendell e a Avery. Um fica preso na dimensão quântica e o outro fica preso... Não, o outro fica no mundo real. Quando o que tá do lado de fora bate os braceletes, eles trocam de lugar. Esse plot, na verdade, é uma adaptação do que acontecia bem antigamente lá com o Capitão Marvel e o Rick Jones. Eles eram amigos, né, tal. Eles usavam os negabands, os braceletes negativos, e quando um batia os braceletes, eles trocavam de lugar. Só que nesse caso, um deles ficava preso na zona negativa. Nessa época, os Skrulls sequestraram o Rick Jones e o Capitão Marvel. E isso meio que deu início à Guerra Kree-Skrull. Ou seja, sabendo que The Marvels vai adaptar essa saga da Guerra Kree-Skrull, pode ser que tenha algum plot parecido, né? Ou pode ser só que a Kamala tenha ficado perdida pelo espaço totalmente, né? Vamos ter que esperar The Marvels pra entender melhor o que tá rolando. E talvez, quem saiba, a gente tenha alguma explicação melhor sobre a origem da Kamala. Caso ela seja inumana e o Sam resolva ser fiel ao background da personagem, tem uma boa forma de mostrar isso, porque quem criou os inumanos foram os Krees. Eles vieram na Terra, tipo, há milhares de anos atrás, e fizeram experimentos com outros hominídeos, né? Os Neandertais, por exemplo. E a raça humana foi criada a partir dali. Os inumanos são experimentos Krees na Terra. E como os Krees vão ser muito importantes em The Marvels, eu consigo imaginar uma explicação para tudo isso que liga Kamala aos inumanos. Eu consigo ver a história da Kamala caminhando para esse lado. Essa mutação que o Bruno falou fez todo mundo pensar que ela estava falando sobre a Kamala ser mutante. Mas eu acho que isso aí tá mais pra pegadinha da Marvel, eu acho. Mas assim, galera, como esse último episódio foi bacana, né? Tipo, eu acho que elevou muito pra mim a nota da série como um todo. Deixou a série muito mais grandiosa. Então minha nota final é 2, ok? Então eu quero saber a sua nota aí. Bota aí embaixo, comenta. Mas não pode ficar com raiva minha, né? Pô, se eu dei uma nota não tão alta assim, né? Mas é opinião, né? Questão de opinião. Concordo. Vê lá. Tem que sempre sorrir, bota pra fora. Felicidade. Sempre felicidade, tá? Eu nunca vou ligar pra você falar mal de alguma coisa que eu gosto. Você não pode falar mal do Kenpachi, nem do Vegeta, que é o do Petit. Tamo junto sempre, ó. Se inscreve aqui, ativa o sininho, ativa aqui embaixo o sininho e a gente vai sempre conversar aqui. Cultura nerd, cultura pop legal. Eu ia falar de super-herói, né? Mas você tem que estar aqui no canal, pô. Fala sério, pô. Tô tentando pegar leve agora pra ver se você, de repente, me alivia nos comentários. Tamo junto, galera. Vocês são Caixa Grossa. Até a próxima. Fui!